Hoje é o bagulho mais rock and roll, mais brutal que a gente já falou aqui no canal, eu Rapaz, acho, provavelmente. Eu acho que é. E seríssimo candidato a disco do ano. Cara, uma das obras mais importantes nos últimos anos. Talvez tão importante quanto desde o último trabalho dessa deusa, dessa musa, dessa divindade na Terra que se chama Elza Soares, com seu 33º trabalho. Cara, 33º. Aos 87 anos. Depois de um trabalho que era considerado como se fosse quase o último trabalho dela. Estamos aqui com Deus é a Mulher. Então, sem mais delongas, vamos pra essa porra desse review que vai ser foda. Antes de começar, vamos dar as especificações aqui rapidinho, que o disco foi, de novo, produzido pelo Guilherme Castrup, no time central ali de compositores, colaboradores, músicos, o Kiko Dinucci, Romulo Frois, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral. Puta Dream Team aqui do Brasil. E um disco que se chama Deus é a Mulher, eu vi uma crítica falando, e outras pessoas falando também sobre isso, que deveria ter mais mulheres nesse trabalho, e não tem tantas ainda. Naquele vídeo que eu te passei do Making Off, eles já comentam um pouco sobre isso, né? De a inclusão de mais mulheres no trabalho. E aí eu fui fazendo uma anotação aqui de várias mulheres que participam da obra. A Maria Portugal, batera, percussão, MPC. Ela também compôs uma das músicas, eu não lembro qual agora. A Maria Beraldo, clarinete Clarone, e a Tulipa Ruiz, que ela faz a composição de banho. A Alice Coutinho, que ela compõe junto com o Rômulo Frois, Língua Solta. E a Eu Quero Comer Você. A Luciana Mello, que ela compôs junto com o Pedro Loureiro, Dentro de Cada Um. E o grupo paulistano de percussão e Luobá de Mim na música Banho, que inclusive deve ser um dos maiores grupos de percussão de São Paulo e de mulheres, acho que é um lado do Brasil, se eu não me engano. É uma parada muito sinistra, assim. E aí, por que é importante falar e começar a falando talvez disso? Deveria ter mais mulheres. Mas e as mulheres que participaram desse trabalho? Você realmente fica sempre num coitadismo. Parece que você está desmerecendo as que fizeram aqui, as que conseguiram alcançar isso e mostrar a visibilidade do trabalho delas. Sim. Cara, em vez de ficar reclamando, enalteça o que tá acontecendo aqui. Enalteça essa obra por geral, que ela vai ser uma obra para a posteridade, uma obra que vai ser uma obra que vai influenciar outras mulheres, provavelmente num terceiro trabalho, se Deus quiser, a Elza conseguir fazer. Ainda mais nos momentos urgentes que a gente tá passando. E aí sim, ser um trabalho cada vez mais completo e para outras obras, assim, ser da Elza e outras coisas, ser essa influência, porque elas estão vendo que algumas conseguiram e estão fazendo de um jeito maravilhosamente que elas bem. podem fazer. Exatamente. Começar esse vídeo com esse debate exclusivamente por esse ponto que você levantou. É válido exigir, querer que as mulheres participem mais, cada vez mais, que a igualdade entre os gêneros se realize de fato materialmente, então que as produções, sejam elas quais forem, né, cinematográficas, né, fonográficas, etc, tenham mais participação das mulheres em qualquer lugar. E esse é um disco que fala disso, que fala muitas músicas, são músicas que reafirmam o poder, a força, a feminilidade, a sexualidade da mulher. Sim. Momentos. O que eu queria colocar é que essa exigência, ela é necessária, mas ela não pode, ao mesmo tempo, ocultar o trabalho das mulheres que chegaram até aqui. Então, assim, enalteça todas as mulheres que participaram desse disco e do disco anterior. E se no disco anterior teve menos participação de mulheres, nesse teve mais. E se Deus quiser, vai ter um próximo. E o próximo vai ter mais. E isso é um movimento, né? Você tá num lugar indo pra outro. Não é como você virar a mesa e de repente você tem igualdade e todas as mulheres estão lá. É um processo que é difícil, que é uma luta de homens e mulheres pra que isso aconteça. Então, assim, eu acho que essa crítica de é um CD que enaltece as mulheres, mas não tem tantas mulheres assim. Cara, tem mulheres. E vai ter mais. E o disco e todos nós estamos brigando por isso. Não deixa essa crítica apagar, entendeu? O trabalho de todas as mulheres que participaram até aqui. Que elas merecem o Tocantins inteiro. Não é só palmas, não. Eu tô danado fazendo trocadilho. O lance é esse. O lance, assim, valorize o que as meninas estão fazendo. Totalmente, cara. Totalmente. Elza Soares ali como, né, recebendo os grandes holofotes, a figura dela. Dito isso tudo que a gente, esse desabafão que a gente fez pra começar esse review, por mais que tenha homens em volta, e são os caras muito bem qualificados para ajudar a Elza nisso,
Eu sinto que foi ela que escolheu. Todas as obras que estão ali, o que tá passando, ela coloca as músicas ali como se fossem dela, então é um trabalho dela. E ela, assim como a Mulher do Fim do Mundo, sendo um trabalho já que, tipo, de extrema importância, eu coloco aquele trabalho como, ainda mais porque é do mesmo ano, o que eu vi o Kendrick fazendo lá fora com o hip hop, eu vi a Elza fazendo aqui com o samba, inclusive em questão de política, temática, e as lutas e tudo. Então é um disco extremamente impactante, extremamente importante, e aqui eles dobram as apostas. A Elza, nesses seus 87 anos, de que ela, desde cedo, sofreu todas as agruras que ela fala aqui nesse trabalho, que falou no trabalho anterior, questão de se casar cedo, de ter filho cedo, de ser viúva cedo, de perder filho cedo, de ser agredida por maridos, de trabalhar pra caralho pra sustentar, e sempre também tentando trabalhar com o que ela amava. E ser a Elza só. Apesar disso tudo, ser a Elza que a gente conhece, que é essa. Cara, é isso essa fez com que, tudo isso fez com que se construísse nessa mulher, com essa sabedoria imensa e com essa, ao mesmo tempo, vontade de passar isso pras pessoas de um jeito, tipo, reflexivo, mas ao mesmo tempo agressivo e raivoso, tipo assim, de não mais impotência. Porque, cara, foi um negócio que a gente tava conversando antes. A mulher tem 87 anos. Ela poderia muito bem não fazer porra nenhuma. Quando uma pessoa dessa quer fazer uma parada, como é que você vai parar uma pessoa dessa? É uma força da natureza. Totalmente. Ela é uma força da natureza. Você não para ela, você vai, você aceita. Não tem o que fazer. Cara, você só embarca do começo ao final da primeira faixa, que faz muito a referência, alusão. Os próprios membros da banda, tudo falam que esse trabalho não é uma continuação do anterior, que eu acho mais ou menos, porque eu acho sim que é um trabalho, uma continuação. Eu acho, inclusive, que o primeiro disco, o A Mulher do Fim do Mundo, é um trabalho que ele, no geral, ele parece mais uma coisa de denúncia, que é muito importante. Ela fala, é agressiva as coisas que ela fala, mas ela tá mais apontando e mostrando as mazelas. E aqui ela se coloca numa situação de combate, de ação. De ação, de empoderamento. Se naquele disco ele inverte um pouco o que se fazia com o samba, ele deixa uma coisa mais torta com umas coisas eletrônicas. Aqui ele tira um pouco do samba, deixa os eletrônicos, deixa a coisa torta, mas é muito mais pro rock, pra um jazz fusion, pra uma coisa mais brutal, suja. É condizente uma evolução de uma coisa pra outra. A primeira faixa, o que se cala. Aqui é a situação da voz como identidade, a voz como poder, a voz como ativo. Um veículo político, né? Pra Sim. você se colocar. Que a política, querendo ou não, é isso. É a disputa dos discursos no espaço público. E aí você pega a mulher, que essa mulher tem essa sacada, tá ligado? Ela fala da nação, ela fala das pessoas, da ausência de diálogo, tá ligado? Das pessoas necessitando dialogar, e um fala e o outro não quer escutar, o outro só grita. Pra que separar? Pra que desunir? Pra que só gritar? Por que nunca ouvir? Por que nunca ouvir? Cara, isso é política. Se você pegar as entrevistas dela, ela fala assim, mano, a juventude quer ouvir isso. O momento, tem um pouco a ver com aquilo que a gente conversou sobre This is America, tá ligado? Da necessidade do tempo. Isso foi foda, porque justamente a gente gravou o programa, eu vi essa entrevista, que eu vou linkar aqui embaixo, a entrevista do Noise. Ela via a Ella Fitzgerald, ela via a Nina Simone quando foi na Itália, tudo via. Cara, essas duas pretas maravilhosas aqui, fazendo o som que eu falo, eu tô podendo dialogar com elas, e ela fala Beyoncé agora, ela tem a mensagem dela, e eu tô passando a minha mensagem aqui. E eu, como artista, eu tenho o presente que é eu ser um artista, que eu tenho isso. Então eu tenho que pelo menos fazer uma coisa pros outros. Usar isso de alguma forma pro bem, né? Pra construir alguma coisa pariu, relevante pro Exatamente, mundo. Cara, é isso aí. E ela fala, eu percebo que o mundo, que a sociedade atual, que a história tá pedindo que alguém fale isso. Então se existe essa necessidade e eu posso fazer, eu vou lá e eu faço. E cara, a gente, enquanto sujeito passivo dessa relação, porque vem a obra de arte e você só... Sim, é aquela porrada que você toma. É o que você falou, é da primeira à última faixa, você ali, cara, ouvindo o que essa pessoa maravilhosa tem pra dizer. Cara, e você pensar que ela com 87 anos, ela não só perde pra aumentar a guitarra, porque ela quer fazer um bagulho brutal e agressivo, o jeito que ela canta ainda. E você vai usando aquilo pra construir toda a densidade e atmosfera do que você tá querendo passar, e aquilo se torna muito mais humano, se torna muito mais crível, se torna muito mais palatável. E uma coisa que é interessante que você tinha falado é o bagulho do instrumental com... Porque o instrumental, ele é muito bom, ele é incrível, ele é incrível. As músicas são sensacionais, você escuta e você tem vontade de dançar. Tá te desafiando toda hora. E ao mesmo tempo ele é muito pop, exatamente. Te leva, né? Como a gente falou, você se escuta, você coloca a primeira faixa,
E aí ela começa cantando devagar, assim, pá. A voz e o instrumental, eles se encontram E é um bom caminham. balanço do cara, E aí, daquela quando tu africano vê, pra caramba. exatamente, Caralho. quando tu vê, tu já tá, meu irmão, cara, que bagulho maneiro que isso, cara. E é assim, da primeira até a Pô, última é o fase. guitarra de Exu nas escolas. É chute. E ela É é tudo Exu nas trincado. escolas, tipo... Tudo é trincado no CD, tudo é muito energético, tudo te dá vontade de sair andando e pegar a pessoa na rua e é Exu nas escolas, porra! Tá ligado? É isso. Ó, vamos falar um pouco rápido das temáticas das letras também. Exu nas escolas e Credo, 2 músicas falam sobre religião. Sobre religião. Uma sobre a liberdade da religião, propriamente, que é a questão do credo. O lance do Exu nas escolas passa mais por uma questão da política de Estado, escola sem partido, né? E você... Intolerância religiosa. É incrível como que ela fala em Exu nas escolas, é a realidade sobre como o currículo ele é construído. Sim. Tá ligado? A partir de determinadas disputas que ela fala, é a história do vencedor que tá sendo contada ali, tá ligado? Cara, aquele maluco no Edgar, que ele chega no final e começa a falar, se o próprio Cristo fosse vivo, talvez ele não fosse tão intolerante. Ele ia ser mais crítico com relação a isso. Ele ia falar... Caralho, que bagulho... É genial, sabe? É genial. E o credo, com relação a essa questão da intolerância religiosa, de você querer impor o seu credo pros outros. E aí ela diz, credo? Cara, que... Nossa! As sacadas, a simplicidade de como... Isso já acontecia também na outra música, como algumas pequenas palavras. Tem uma música que faz bem isso pra caralho, que é Hienas na TV, falando Hienas sobre na TV. todo... os políticos, os donos de poder, eles sempre sabem bem sobre quem está falando. E aí ela diz, digo sim para quem diz não e para quem quiser ouvir, eu digo não. Ela vai invertendo as lógicas pra encaixar o negócio. O discurso ganha tanta... É isso que eu digo, é a simplicidade profunda. É o bagulho atingindo um nível assim que, tipo, poesia é a prosa de um jeito... Mano, meu irmão, nem com dom de fazer o caralho do negócio. A última música, Deus Há de Ser, por exemplo... Cara, tem uma frase assim... sintética, assim. Pelo menos pra mim, soou de uma forma interessante porque repete muito a frase Deus há de ser. Eu não sei qual é o nome disso. Alguém que estuda linguística portuguesa e quiser comentar aqui embaixo e falar, é tal coisa. Fico agradecido. Que é você ficar repetindo a mesma frase, a mesma palavra, Pra dar essa... de forma que meio que muda o sentido. Ah, né? entendi. Então, tipo, por exemplo, sim, verdade. quando ela fala Deus há de ser, o Deus há de ser, ele começa a soar como deusa. Deusa, e muda o gênero Cara, na entrevista... da ideia que a gente tem de Não, Deus. e outra coisa na entrevista, que assim, eu gosto tanto de Deus, que pra mim Deus é mulher. Exato, cara. E aí, tem uma frase que é sintética do trabalho em si, que Deus é mãe. Isso é de uma simplicidade, mas de uma... De uma força. Cara, isso é de uma clareza tão grande, porque, cara, mãe é quem cuida. Mãe é quem zela, cara. Isso é foda demais. É genial. Cara... Tudo nesse álbum é... Cara, tem as músicas que são propriamente... A música da Tulipa Wish, Então, que é Banho. Cara, essa música... Que pariu. Não, a Nossa. letra dessa música... Acorda o maré, durmo cachoeira, embaixo sou doce, em cima salgada. Você coloca a associação da água, que é uma coisa tão mutável, que é uma coisa tão transformadora, é uma coisa essência para a nossa vida. E aí você coloca isso também no âmbito da mulher como ser, da mulher como sexualidade. É uma abrangência de coisas que são abordadas numa mesma temática, uma mesma música, que é... Cara, é genial. É genial. Quero comer você, quero... Da mulher como da sedução, eu permito, mas ao mesmo tempo eu quero ser galanteada. Ela sabe que existe a coisa que ela quer ser conquistada como mulher, tipo assim, ser admirada, mas ao mesmo tempo eu vou fazer o que eu quero e como quiser. É uma inversão de agente ativo e passivo da sedução, né? A mulher falando, quero comer você. Porque normalmente quem fala isso são os homens. Sim. Então Total. é uma... A relação... Tem uma música no primeiro trabalho que também é assim, que é Pra Fuder o nome da música, que também tem essa referência, né? Porque o que acontece? Querendo ou não, a relação de sedução e a relação sexual, inclusive, reflete uma relação de poder. Quando você coloca eu quero comer você numa música, e aí principalmente entra um lado feminino nisso, soa como um absurdo. Tipo, por quê? Exatamente. Cara, Dona assim, Elza. a senhora, cara, brincadeira, maluco. Lírica, todas as letras são fantásticas. Todas. Inclusive, eu você acho pode que... gostar mais de uma, menos de outra, se identificar mais com umas, menos com outras. Eu acredito que as minas, as mulheres negras, elas vão se identificar com
N questões, N trechos, N músicas desse álbum que de repente não me tocam tanto, que fica assim pra mim é a sensação de que muita gente tá sendo representada nesse álbum específico. E principalmente, cara, quando a primeira faixa, eu acho que já coloca isso. Ela vai debater os temas, ela não vai ter meio termos pra poder falar disso, ao mesmo tempo que a agressão dela é muito bem direcionada, é uma coisa muito tipo assim, é o dedo na ferida, ela não tá simplesmente falando a torta de jeito como pra... falando por falar. Exatamente, tudo ali tá muito coerente. Sabe o que ela tá falando. Elza Soares arrebentou, tá ligado? Elza Soares... Vamos dar a nota junto desse... vai fazer o quê? Qual nota que você deu? 10. Tem como dar menos? Não tem como dar menos que 10. Mas já está aqui como um dos discos do ano, tranquilamente. É uma obra-prima esse trabalho, assim como foi A Mulher do Fim do Mundo. Não fique tentando debater qual que é melhor ou não, isso é uma bobeira, os dois são tão importantes um quanto o outro. Na verdade, talvez A Mulher do Fim do Mundo seja mais importante porque ela percebeu que existia uma juventude, que existiam... As pessoas sentem que o público foi totalmente renovado e elas sentem que, quando as pessoas falam, essa juventude quer saber de nada e tudo, mentira! Quando tem alguém que fala por essa juventude, quando tem alguém que fala, realmente ajuda, quer fazer o negócio certo, duvido que nego não vai escutar. E ela foi e fez, uma senhora de, na época, devia ter 83 anos. 80 e poucos anos. Mais de 80. Foi lá e mostrou isso. E a garotada com 17, 18, 19, 20 foi lá assistir ela. É assim que se molda as coisas. É isso aí, esse foi outro reviewzinho. Se você curtiu ou não, deixa aquele comentário aqui embaixo sempre. Na tranquilidade, na base, nessa coisa suave, entendeu? O programa ficou grande, mas, porra, não tinha como não ser, né? É muita coisa pra falar, né? Não dá pra falar absurdo, em 5 minutos sobre esse disco. Então isso, aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau.